Versículo 13, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Muito tem sido falado nos últimos domingos sobre dificuldades que passamos em nossas vidas, preocupações, problemas de relacionamento. E enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos estar sujeitos a esse tipo de situação. E isso muitas vezes nos leva, ou nos levará, ou tem a tendência de nos levar ao enfraquecimento, a sentimentos desagradáveis de insegurança, de temor. Como se nós a cada dia estivéssemos sendo testados, estivéssemos sendo provados. Então, se olharmos para o lado natural da vida, há uma tendência ao desânimo, há uma tendência a nós fraquejarmos. É na palavra de Deus que nós buscamos a presença de Deus, nós buscamos o fortalecimento para nossas almas. Todos nós temos diversos tipos de dificuldades, mas em Cristo Jesus nós iremos buscar o conforto, o consolo, a força que precisamos todos os dias de nossas vidas. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai falar muitas coisas interessantes. Ele vai falar de um Deus que continua o mesmo, que nunca mudou. No versículo 14, ele diz que sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. Ele usa uma expressão no passado e usa também uma expressão no futuro, mostrando que o nosso Deus não muda. E se Deus operou milagres no passado, hoje também Ele pode fazer milagres em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Os problemas, de uma forma geral, ele tende a nos enfraquecer. Mas Jesus ele vai dizer, através do apóstolo Paulo, no versículo 16, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou se enfraqueça, o nosso interior se renova dia a dia, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E ele vai dizer mais, a partir do versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tudo nesta vida vai passar, mas aquilo que Deus tem prometido para nós, na sua palavra, de vida eterna, isso nunca vai passar. Por maior que seja as dificuldades que estejamos vivendo hoje, ela vai passar. Porque Deus está conosco, Deus tem estado conosco todos os dias, nos fortalecendo e nos ajudando.
Ele nos chama a não focarmos somente naquilo que conseguimos enxergar. Eu lembrei agora da situação de Jó. Diante da sociedade, diante dos amigos, Jó estava derrotado. Mas se nós lermos o que estava acontecendo lá, Jó estava tendo uma vitória nos céus. Deus estava tendo vitória através de Jó, porque Deus foi desafiado. E Deus estava se alegrando, porque mesmo Jó, diante daquela situação, Jó não se desviava de Deus, da sua vida em comunhão. Certa vez, uma atriz e comediante norte-americana, ela disse: nunca coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Deus, na sua soberania, Ele é quem diz o momento de parar. Enquanto Deus tem nos abençoado com esta vida, é porque Deus está nos dando uma nova oportunidade para buscarmos Ele, para nos fortalecermos nele, para caminharmos em direção a Ele. O que nós precisamos fazer então? Que atitude nós devemos ter em relação a isso? A primeira delas, e podemos ver muitas, mas eu vou compartilhar apenas 3 nesta manhã. A primeira atitude que podemos ver, que podemos ter, é ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o chamado de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ouvir o chamado de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Ouvir a voz de Deus, ouvir ao chamado de Deus. Deus tem nos chamado a ter um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo de pai e filho. Muitas vezes, eu creio que você já deve ter ouvido, quando nós falamos de Jesus para alguém, a pessoa diz até que compreendeu e tudo, mas ela vai esperar Deus falar ao seu coração. Ela não percebeu que enquanto nós estamos falando de Jesus para ela, nós estamos sendo um instrumento de Deus. Deus já está convidando, Deus já está chamando aquela pessoa. Apenas ela não quer ouvir. Uma outra atitude que podemos ter é crer. Crer na suficiência de Deus para nossas vidas. Não precisamos de mais nada se nós temos Jesus em nossas vidas. Eu lembrei agora de alguns domingos passados, nosso irmão pregou aqui e ele falou de alguns irmãos, de alguns escravos americanos quando se converteram ao Evangelho, e eles escreveram muitos cânticos, e o refrão de um desses cânticos era: me dê Jesus, pode ficar com todo o resto, me dê Jesus. Nós precisamos apenas de Jesus em nossas vidas. Todas as outras coisas, conforme a vontade dele, vão sendo acrescentadas. O mais importante é a presença de Jesus. Jesus é suficiente para nós, em toda e qualquer situação. Por exemplo, para aqueles que têm fome, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus tem sido suficiente em nossas vidas? Ou continuamos a buscar satisfação das nossas necessidades em outro lugar? Jesus é suficiente em nossas vidas.
Para aqueles que não sabem que direção seguir, para onde eu vou. Jesus ele vai dizer também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Jesus é suficiente para todos nós, em qualquer situação. Se você, se eu, se nós estamos cercados de tão grandes dificuldades que não conseguimos enxergar uma saída, que não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, Jesus vai dizer também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. E quem entrar por mim, ele vai entrar e ele vai encontrar também uma saída. Jesus tem sido suficiente em nossas vidas. Se a nosso medo, se aquilo que tem nos afligido é a morte, Jesus vai dizer também no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ouça, ou melhor dizendo, precisamos estar atentos, ouvindo as palavras de Jesus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje, como diz o salmista no Salmo 95, e o autor de Hebreus no capítulo 4, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes nós, por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa teimosia, do nosso religiosismo, muitas vezes Deus nos mostra caminho que devemos seguir, maneiras de como nós devemos tratar os nossos irmãos, formas de como nós devemos nos relacionar com Deus e uns com os outros. Mas muitas vezes nós continuamos no nosso achismo. Eu acho que por aqui é melhor. Eu acho que por aqui é mais fácil. Eu acho. E esquecemos de ouvir a vontade de Deus. Que nem sempre a vontade de Deus para as nossas vidas é algo tão fácil. Muitas vezes precisamos abrir mão de coisas que amamos, de coisas que para nós são preciosas. Mas por causa de Jesus, muitas vezes nós precisamos abrir mão para que possamos agradar a Deus. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós temos crido na suficiência de Jesus em nossas vidas? O que será que tem nos atrapalhado na nossa caminhada? As preocupações da vida, os problemas de relacionamentos. Enquanto nós estivermos aqui, muitas dessas coisas se levantarão para nos impedir de adorar a Deus em verdade e em espírito. A terceira coisa que podemos, terceira atitude que podemos ter em relação ao nosso Deus, além de ouvir, além de crer na suficiência de Jesus, é obedecer. No Evangelho de Mateus, Jesus, no capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aquele que obedece, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que crê que Deus é suficiente para as nossas vidas, aquele que, em meios a muitas dificuldades, tem buscado ter uma vida de obediência em relação a Deus. Deus tem nos chamado para sermos seus filhos.
Deus tem nos chamados para ter relacionamento com Ele. Não há relacionamento se nós não pararmos para ouvir. Muitas vezes gostamos muito de falar e de falar. E às vezes nós precisamos parar um pouco e ouvir, principalmente, o que Deus quer de nós, o que Deus quer que façamos para continuarmos nesta caminhada de obediência a Ele. Algumas coisas em nossas vidas vão acontecer e muitas talvez não entendamos o motivo daquilo estar acontecendo. O que o apóstolo Paulo diz no versículo 15 de capítulo 4 de 2 Coríntios: porque tudo isto é por amor de vós. Muitas coisas acontecem em nossas vidas e às vezes não sabemos o porquê. Por exemplo, quando Deus mandou Samuel ungir Davi, rei em Israel, Davi não necessariamente assumiu o trono no dia seguinte. Houve todo um período onde Deus preparou Davi para aquele momento. Muitas coisas acontecem em nossa vida e precisamos perguntar a Deus, ou melhor, precisamos pedir a Deus que Deus abra os nossos olhos e entendimento para que possamos compreender qual o propósito de Deus para nós naquele momento. Pode ser para nos corrigir de algo que temos feito que tem desagradado a Deus, mas pode ser que Deus esteja nos preparando, nos moldando para algo que Ele tem de melhor para nós, para algo que Ele tem preparado para nós. Por isso, precisamos ter um relacionamento com Deus, de conversar com Deus e de ouvir a palavra de Deus e crer de que Deus é suficiente para nossas vidas e de obedecer. Mesmo que muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor possam não entender, mas nós precisamos ter em nossos corações a certeza de que nós estamos buscando fazer conforme a vontade de Deus, não olhando apenas para as coisas que estão ao nosso redor, mas andando por fé. Deus tem nos chamados a dar um passo de fé. A nossa visão é limitada e muitas vezes não conseguimos enxergar tudo o que precisamos fazer. E nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Precisamos crer que Deus, assim como Deus agiu no passado, fazendo milagres, Deus continua o mesmo. E Deus pode fazer, e Deus já tem feito em nossas vidas. É muito fácil nós esquecermos do que Deus já tem nos dado de bom. Quando vem as dificuldades, parece que nós esquecemos de que tudo o que Deus já fez e só conseguimos enxergar aquela dificuldade. E muitas vezes murmuramos e muitas vezes reclamamos. Precisamos crer que Deus, o Deus que agiu no passado, nosso Deus não mudou, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. É um Deus de poder, é um Deus vivo, é um Deus presente na nossa vida, no meio da igreja. Deus tem levantado homens e mulheres para glorificarem o seu nome, para proclamar o seu evangelho. Sexta-feira, para os que estiveram aqui na vigília, Deus usou maravilhosamente o nosso irmão Daniel, que nos trouxe uma mensagem preciosa. E eu olho para a vida daquele irmão e glorifico a Deus pelo que Deus tem feito na vida dele e pelo que Deus pode fazer na nossa vida, na vida de cada um de nós. O que nós precisamos fazer é ouvir o chamado de Deus. Jesus
está batendo a porta do nosso coração e Ele quer fazer parte de nossa vida. Precisamos crer que Ele é suficiente. Não precisamos buscar em mais ninguém, em nenhum outro lugar, só em Jesus. Ele é suficiente para nós. Precisamos obedecê-lo todos os dias, porque Deus sabe das nossas limitações, sabe das nossas fraquezas, mas Deus está esperando que nós nos aproximemos dele a cada dia. Todos os dias que Deus tem nos dado, é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de nos aproximarmos mais dele, de o adorarmos, de obedecer, de ouvir e de crer na suficiência dele em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor permita que nós a cada dia possamos aprender mais sobre o seu propósito em nossas vidas. Por favor, irmãos, fiquemos de pé.